É com enorme satisfação que eu venho aqui fazer uma análise de estreia em vitória de Brasileirão, fora de casa. Não rolava uma dessas fazia 20 anos, desde a nossa vitória contra o Paraná na estreia do Brasileirão de 99, fora de casa. Então, pô, feliz demais. Infelizmente, Guizão da Massa não vai estar aqui porque ele está voltando aí de Porto Alegre, mas eu vou fazer essa análise aí. Então, para quem não me conhece ainda, sou o Rafa. E antes da gente começar essa análise, vou passar aqui 3 recados importantes para vocês. O primeiro é aquele de sempre, né? Se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, pô, me segue aí no Instagram também. Então, a gente tem o nosso Instagram, o Santos Depressivo, Facebook Santos Depressivo. O segundo recado é que tá aqui no link na nossa descrição, já tá o evento no nosso Facebook. Dia 11 de maio vai rolar um evento lá no Quintal do Espeto da Vila Madalena, da Embaixada do Santos de São Paulo, em parceria com o Santos Depressivo, uma homenagem ao Guerreiro Léo. Então o Léo vai estar lá para receber a nossa homenagem. E pô, você vai poder chegar lá, levar suas camisas antigas para ele autografar, tirar uma foto. Vai ser um evento super legal também, dia 11 de maio. E por fim, é um recado que a gente já está divulgando aí nas nossas redes sociais aos poucos, que o Santos Depressivo está um nojo, a gente está um nojo. Então fechamos aqui com o Esporte Interativo e nesse Brasileirão de 2019 nós seremos os embaixadores do Santos no Esporte Interativo. Então a gente vai fazer parte das transmissões, nós seremos os fanáticos do Santos. Então quando vocês forem ver os jogos do Santos no Esporte Interativo, vocês vão poder acompanhar um pouco mais de mim e do Gui, além de verem aqui no canal. Então, pô, sobre essa última novidade que a gente está presente na televisão pela primeira vez para esse Brasileirão, a gente só tem a agradecer vocês que seguem a gente, que demonstram sempre um baita carinho, que gostam muito do nosso trabalho. Se não fosse vocês, a gente jamais teria chegado aqui. Então, pô, a gente vai se esforçar para fazer um trabalho digno da confiança de vocês e levar o nome do Peixão aí pelo Brasil. Bom, agora vamos falar sobre o jogo, né? Vamos falar sobre Santos e Grêmio. Então, eu acho que não fui só eu, né? Todo mundo teve uma surpresa quando acordou no domingo e viu a escalação do Santos. O São Paulo ele mudou meio time. Eu confesso que na hora eu achei que ia dar ruim, mas deu bom. Mostra que a gente tem que confiar no São Paulo. Então a gente vinha jogando numa espécie de 2-3-5, né? Então a gente estava jogando com a dupla de zaga, que era o Aguilar e o Gustavo. Os dois laterais, né, o Ferraz e Pituca, mas eles depois viravam uma espécie de meias. À frente deles a gente tinha uma linha de 5 jogadores, dando muita amplitude no campo, que era sempre o Soteldo aberto de um lado, o Rodrigo do outro. E aí centralizado a gente tinha o Sanches, o Jean Mota e o Derby se movimentando bastante. Acontece que o São Paulo mudou, botou 3 zagueiros, então entrou o Veríssimo como terceiro zagueiro e não o Luiz Felipe. No meio jogou o Pituca como primeiro volante, no lugar do Alisson. E aí, um pouco para a direita dele estava o Jean Lucas, para a esquerda o Jean Mota. E bem aberto dos lados os dois laterais alas, né, que era de um lado o Felipe Jonathan, do outro o Ferraz. E aí no ataque, Sacha e Soteldo, com o Derlis no banco, o Rodrigo no banco, o Sanches no banco, Alisson no banco. Então, uma escalação que surpreendeu todo mundo. É legal ressaltar 3 coisas que a gente veio dizendo ao longo das nossas análises. Se vocês estiverem acompanhando a gente desde o começo do Paulistão, vocês vão ver. A primeira foi sobre o Sacha. Na primeira semana do São Paulo, né, ele falou que não contava com o futebol do Sacha, que ele estava livre para negociar. E a gente falou aqui no vídeo que o Sacha não é craque, longe de ser, mas que era um cara útil para o elenco, que podia ser aproveitado, e tem mostrado isso. Outra foi sobre o Felipe Jonathan, que é quando ele foi contratado, e a gente comentou exatamente o quanto ele vai trazer para o Santos em termos de variação tática, ter ele e o Jorge. Então o Jorge é um cara muito mais ofensivo, o Felipe Jonathan um pouco mais defensivo, apesar de ter feito o gol. Então o São Paulo optou pelo Felipe Jonathan. E a outra é sobre as variações táticas do São Paulo. Então que o Santos pode jogar com 3 zagueiros ou com 2 atacantes, 3 atacantes, 4 atacantes, 5 atacantes. Então, uma coisa que a gente diz que eu espero muito para o Santos nesse Brasileirão e depois desse jogo mais ainda, é que o São Paulo vai mudando bastante a forma de jogar conforme os adversários, o que é maravilhoso. Acho que o que a gente mais quer é um técnico que esteja estudando o adversário e adapte a escalação conforme o adversário. Então é bastante interessante a gente ver aqui, ó,
fica muito claro. São duas táticas diferentes durante o jogo. Tem uma tática do Santos no momento ofensivo e uma no momento defensivo. Aqui é o que eu expliquei agora, que seria o Santos no ataque. Então é um 3-5-2 muito claro. Eu peguei essa imagem aqui de exemplo, vocês podem ver aqui a linha com 3 zagueiros. Logo na frente o Pituca de primeiro volante, os 2 meias Jean Mota e Jean Lucas. Bem aberto, Ferraz de um lado e Felipe Jonathan do outro, e mais na frente o Sacha e o Soteldo. E aí, agora essa outra imagem é a tática do Santos no momento defensivo. Era uma linha de 5, uma outra linha de 3 bem próxima dessa linha de 5, com os 2 atacantes esperando para o contra-ataque. Deu muito certo, muito certo. No primeiro tempo o Santos foi muito pouco ameaçado pelo Grêmio. O Santos se defendeu muito bem, conseguiu congestionar bastante a entrada da área e dificultou muito para o Grêmio entrar na defesa do Santos. E quando roubava a bola já conseguia sair muito rápido no contra-ataque, com o Soteldo, que jogou muito bem, e o Sacha, que estava em um dia iluminado, fez aquele gol com 5 minutos, que acho que fez o domingo, não só o domingo, né, a semana de todo mundo um pouco melhor. E aí, vamos falar um pouco aqui jogador por jogador sobre essa partida. A gente começa com o Vanderlei, que foi um monstro. O Vanderlei debaixo da trave ainda é talvez o melhor do Brasil, um dos melhores. E ainda jogou muito bem com a bola nos pés, conseguiu sair jogando, conseguiu sair passando, sem dar aquele calafrio na torcida que acontecia em alguns outros jogos. Depois na zaga o trio foi muito bem. Acho que o destaque positivo foi mais uma vez o Aguilar, que foi super seguro. Pode destacar também o Veríssimo, que não vem atuando tanto, mas entrou muito bem. O Gustavo eu achei um pouquinho abaixo deles dois, porque ele estava numa marcação um pouco mais, não chegava a ser uma marcação individual, mas ele acabou pegando o André muitas vezes no pivô, e o André ganhou a grande maioria das bolas dele no pivô. Tem os méritos do André, mas acho que faltou um pouco disso no Gustavo Henrique. No meio-campo, o Pituca começou jogando como um primeiro volante, centralizado. Depois, no segundo tempo, quando entrou o Alisson no lugar do Jean Mota, o Pituca foi um pouco mais para o ataque. Eu achei que ele defensivamente foi muito bem, quase perfeito, mas com a bola no pé ele acabou dando muitos passes. O Pituca joga mais do que ele jogou, mas ainda assim foi uma bela partida do Pituca. O Jean Mota estava bem assim no primeiro tempo para armar os contra-ataques, para dar o primeiro passe assim, para o contra-ataque. Quando ele saiu no intervalo para a entrada do Alisson e o Pituca foi fazer essa função, a gente perdeu um pouco de velocidade nesse contra-ataque. Não foi uma partida brilhante, mas eu acho que ele contribuiu para esse nosso estilo de jogo, que era um pouco mais recuado, um pouco não, muito mais recuado do que a gente está acostumado, mas ele foi bem nessa transição. O Jean Lucas eu achei que foi muito bem, ele tem um vigor físico bom, estava bem na marcação, e estava com bastante qualidade no ataque, estava indo muito rápido na transição. No primeiro tempo ele não apareceu tanto no ataque, só que depois que no intervalo entrou o Alisson, saiu o Jean Mota, ele teve mais liberdade do que o Pituca, então ele armou a maior parte dos contra-ataques do Santos, junto do Soteldo e do Sacha. O Soteldo, um dos melhores em campo, ele que era o responsável pela armação das jogadas, então o Jean Mota, o Jean Lucas, depois o Pituca tentavam encontrar principalmente ele e ele fazer essa transição. Eu acho que ele ainda tem um pequeno defeito que vem mostrando em todos os jogos, que às vezes a demora para passar a bola, mas mesmo assim ele foi muito bem, criou muitas chances de gol. E por fim o Sacha, que tem uma qualidade que é indiscutível nele, que é a parte tática e de fazer pressão no adversário. Ele roubou umas 2, 3 bolas no campo de ataque e ainda teve o lance do gol. Dominou muito bem a bola que chegou até ele, deu uma cobertura maravilhosa ali no Paulo Vitor. Então, grande partida do Sacha, muito bem. São Paulo não tem nem o que falar, foi brilhante. Mas um único comentário que eu faria sobre a escalação e sobre o time é que eu senti falta de entrar o Rodrigo, de ter mais alguns minutos do Rodrigo em campo. O São Paulo colocou o Derlis Gonzalez no segundo tempo. O Derlis foi muito mal, depois ainda por reclamação foi expulso após o término da partida, né? Ele não vai jogar contra o Fluminense. Mas eu acho que, não sei se é um sentimento só meu ou de todos os torcedores,
mas a gente só tem mais coisa, cerca de acho que uns 8 jogos do Rodrigo com a camisa do Santos. Eu gostaria de ver ele em campo o máximo possível. A gente não sabe se o Rodrigo vai ser um novo Neymar, um novo Robinho, um novo Wesley, melhor que o Neymar, pior que o Neymar, o que vai acontecer com ele? Só o tempo dirá, mas eu acho que a gente não tem muito tempo mais dele em campo. Quando ele tem jogado, ele tem respondido, ele tem feito gols, tem feito jogadas. Então acho que faltou um pouco de, nem que seja ele entrar no segundo tempo, mas faltou ver o Rodrigo em campo. Apesar de o Soteldo estar merecendo ser titular, deve fazer uns 4 ou 5 jogos que ele vem sendo titular e tem jogado muito bem na grande maioria deles, acho que até em todos eles. E finalizando esse tópico aqui de Santos e Grêmio, só para destacar que foi um jogo então muito atípico do Santos, que o São Paulo adaptou o time para jogar contra o Grêmio, então foi o nosso pior jogo em termos de posse de bola, né? O Grêmio com 65% contra 35% do Santos, algo que a gente não está acostumado a ver, mas a gente conseguiu se fechar muito bem na defesa. Então a posse de bola do Grêmio foi no campo, não foi numa área tão ofensiva, né? Foi mais numa intermediária, na defesa. E a gente, quando foi pro ataque, conseguiu, a gente foi muito eficiente. 8 chutes e 5 desses chutes foram na direção do gol. Então um aproveitamento muito bom. Já o segundo tempo não foi tão tranquilo. O segundo tempo o Grêmio foi muito bem, o Grêmio partiu para cima, o Grêmio tem jogadores muito bons. Eles colocaram tanto o André quanto o Viseu como centroavantes fazendo pivô. Abriu de um lado o Everton Cebolinha, do outro o Tardelli. Ainda tinha o Luan armando o jogo, fora os dois volantes que jogam muito bem com a bola. O Maicon e outro, acho que era o Matheus alguma coisa. Então o Santos acabou tomando bastante pressão no segundo tempo. Precisou do Vanderlei para fazer grandes defesas. Mas isso aconteceu também porque a gente já tinha um resultado construído. Então é normal que o Grêmio teve que partir para cima do jeito que foi. E agora o nosso próximo jogo vai ser contra o Fluminense na quinta-feira às 19h15 na Vila Belmiro. Um jogo que eu acho que vai ser um pouco traiçoeiro. O Fluminense também tem um técnico que está em boa fase, que é o Fernando Diniz. Eles foram o Carioca que deu mais trabalho ao Flamengo no Campeonato Carioca. Então a gente não pode se iludir pelo fato de eles terem perdido o primeiro jogo em casa contra o Goiás. Sim, é fato que o Santos tem a obrigação de ganhar. Eu acredito que vai ganhar. Mas o Fluminense não é um time bobo, eles perderam essa estreia contra o Goiás, mas tiveram 2 gols anulados muito duvidosos, mesmo com o VAR ficou uma dúvida, foi bastante polêmico, e eles jogaram melhor do que o Goiás. Tem até aqui as estatísticas, o Fluminense teve 72% de posse contra o Goiás, chutou 15 bolas contra 8 do Goiás, e acabou perdendo. Então acho que é importante a gente ter essa noção, o time do Santos não pode entrar achando que vai ganhar fácil, porque vai ser um jogo duro. É um jogo que também vai marcar a volta do Ganso para Vila Belmiro. Acredito que vai ser uma volta menos traumática do que foram as últimas, né? Então, torcer para ele não fazer o gol, né? A gente sabe que o Santos é o único time na Série A que tem ex-jogadores em todos os times do campeonato. Então é muita zica do Lei do Ex virada pra gente. Mas eu acredito que Alisson não vai deixar o Ganso jogar, não. Eu acredito que o Santos para esse jogo vai voltar para a escalação que vinha jogando antes, que é o 2-3-5, com os 2 zagueiros, os laterais que viram meias, e aí os 5 jogadores no ataque. E acho que isso que a gente tem para falar desse jogo. Espero uma vitória, espero a Vila Belmiro lotada. A gente vai estar lá, então espero a presença aí de todo mundo que puder descer para a Baixada para colar nesse jogo. E esse é o nosso primeiro vídeo de análise do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma coisa aí para comentar, discordaram de alguma opinião, tem alguma sugestão para dar, comenta aqui nos comentários do vídeo. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de dar um like no vídeo. E também o nosso evento em homenagem ao grande guerreiro Léo, que está aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Tamo junto. Tudo pelo Santos.